Inicio o meu pronunciamento de hoje fazendo um registro com muita alegria e satisfação em relação à convenção do meu partido, o PSDB, realizada ontem aqui na cidade de Brasília. Convenção essa que demonstrou de uma forma clara da disposição do PSDB de fazer um resgate à história do partido, de um partido que teve a preocupação de assumir posições difíceis, mas renovadoras, reformadoras e compromissadas de forma verdadeira com a questão social. Naquela convenção que teve a presença de todas as lideranças nacionais, estaduais e até mesmo municipais, que são membros do Diretório Nacional e também algumas representações, ficou muito claro a unidade do partido, a disposição do partido de se mostrar como uma alternativa verdadeira e concreta para um projeto de um país que precisa muito melhorar para podermos ter mais confiança em um futuro melhor, mais justo, mais humano e mais solidário. Um partido que teve na sua trajetória, que é um dos partidos mais novos desse país, mas que teve a chance de governar esta nação, teve a coragem e a iniciativa de participar ao lado do então presidente da República, Itamar Franco, da consolidação e da idealização do Plano Real, que sem dúvida nenhuma foi a maior obra social, de justiça social do nosso país. Porque hoje muita gente não se recorda do trauma da maquininha do supermercado. Muita gente hoje, jovens inclusive, que iniciam o seu processo de cidadão como eleitor, não se recorda que o trabalhador trabalhava 30 dias, senador Vicentinho, e ao término desses 30 dias, em função da inflação, estava recebendo 25% a menos no final dos dias trabalhados, porque a inflação corroía, consumia todo o esforço, o suor do trabalhador através do aumento dos preços e, consequentemente, da redução do poder aquisitivo do trabalhador. Foi também esse partido que teve a coragem de modernizar as relações entre empresa, governo e o cidadão. Quem se recorda a decisão do partido de fazer a privatização das telecomunicações? Hoje é fácil nós estarmos lendo matérias, notícias publicadas nos jornais de que tem mais mulheres com telefone do que os homens celulares. Quando o PSDB assumiu o governo, o telefone era um verdadeiro processo de investimento. Só existia o telefone fixo e para se adquirir esses telefones fixos com dificuldade de linhas, você comprava as ações para ter direito até negociado na Bolsa. Por uma das conquistas dos avanços que o PSDB na sua reforma fez, além dos avanços que nós tivemos, por exemplo, na área social. Hoje já se tornou, sem dúvida nenhuma, não um patrimônio de um governo A, de um governo B ou de um governo C, mas um patrimônio da sociedade brasileira, a questão da Bolsa Família. Que a Bolsa Família hoje existe graças, em primeiro instante, à estabilidade econômica, o combate à inflação, as reformas que foram feitas e as ideias iniciais desse programa, como, por exemplo, a Bolsa Escola, a Bolsa Alimentação, o Vale Gás e tantas outras iniciativas sociais que o governo que sucedeu ao PSDB teve a oportunidade de consolidar em um nome e também, graças a estabilidade econômica, poder, inclusive, ampliar. Portanto, essas conquistas sociais de hoje são frutos de ações e de contribuição de muitos no passado e, sem dúvida nenhuma, deve ser reconhecido o esforço do PSDB nesse sentido. Da mesma forma, a preocupação com a universalização do ensino, com a preocupação de que nós precisávamos modernizar e começarmos o processo de privatização que cada
cada vez mais se consolida na cabeça de todos aqueles que desejam um país ágil, um país que reduz o custo Brasil, que possamos ter investimentos em áreas estruturantes, para potencializar aquilo que nós temos em favor do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento e, portanto, de uma justiça social para que todos nós desejamos. E, sem dúvida, o simbolismo dessa unidade, quando o partido escolheu para presidir nos próximos anos a pessoa do senador Aécio Neves, que com a sua história, com o seu aprendizado político desde jovem, com as suas práticas em todos os cargos que exerceu, onde a ética, onde a responsabilidade e o compromisso público estava acima de qualquer coisa, eu tenho certeza absoluta que é mais uma contribuição que o PSDB dá a este país em oferecer o nome do hoje senador Aécio Neves, ex-deputado federal, presidente da Câmara Federal, ex-governador de Minas Gerais por 2 vezes, onde colocou Minas no trilho do desenvolvimento e da justiça social, estará muito bem conduzido e com a visão de futuro e de comprometimento do PSDB. A exemplo de que foi muito bem conduzido, com muito equilíbrio, com muita responsabilidade, com muita doação pelo então presidente Sérgio Guerra, que passou para o presidente Aécio Neves, e aqui também fica o meu registro, que eu sei que estou falando em meu nome e em nome de todos os companheiros do PSDB, com um sentimento de gratidão ao presidente Sérgio Guerra. Portanto, renovo aqui a minha alegria e satisfação que norteia hoje o sentimento de todos que fazem o PSDB, desse novo momento que nós estamos vivendo, onde o PSDB irá cada vez mais aprofundar as questões nacionais, as questões sociais e com altivez, com coragem, com determinação, estaremos fazendo proposta para esse país ser um país cada vez mais justo socialmente e, portanto, com desenvolvimento sustentável. Pois bem, presidente, eu gostaria de, ao dar continuidade à minha fala, chamar exatamente a um assunto que está na pauta da imprensa e na pauta dos municípios brasileiros, mas nós poderíamos dizer na pauta do Brasil como um todo. É notório o fato de que o Brasil ainda tem o seu crescimento prejudicado graças a diversos gargalos que sufocam e estrangulam nossos esforços de desenvolvimento. Um desses gargalos mais sérios e cheios de consequência é o que afeta os transportes em todas as suas modalidades. A infraestrutura de transporte, senhor presidente, garantindo a circulação da produção, tem um impacto direto e importante sobre a prosperidade nacional. Assegurando a circulação de pessoas, tem também um efeito imediato no bem-estar e um reflexo também direto nos indicadores sociais. Isso é especialmente verdade no que se refere ao transporte coletivo de passageiros, sobretudo em nossos grandes centros urbanos. Hoje, o Jornal do Brasil, os jornais no Brasil citam uma reportagem, não só o aumento de passagem em si, mas a estrutura de transporte nas cidades como um todo. Várias capitais estão segurando os reajustes. Em janeiro, Fernando Haddad e Geraldo Alckmin definiram que o aumento nas tarifas de ônibus será escalonado para impactar o menos possível a inflação. Foi definida uma parceria para ampliação do bilhete único mensal para o metrô e para a CPTM, que deve começar a funcionar no segundo semestre, demonstrando a preocupação daqueles dois gestores, Geraldo Alckmin, do governo do Estado, e Haddad como prefeito da cidade de São Paulo. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes confirmou em 24 de abril de 2013 que o reajuste tarifário das passagens de ônibus está previsto para junho, porém, sem índice de aumento ainda definido naquela oportunidade. Em fevereiro, senhor presidente, a presidente Dilma Rousseff já havia pedido aos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro para segurar o aumento das tarifas, temendo que a inflação
batesse em 1% em janeiro e alimentasse a expectativa para o ano de crescimento. Tal movimento já aconteceu em Porto Alegre, em fevereiro desse ano, com a derrubada de um aumento de passagem e manutenção do preço através de liminar judicial. E vem ocorrendo desde o início do ano em Natal, onde o aumento de passagem já foi derrubado 2 vezes por pressão popular junto à Câmara Municipal. Os cariocas que passarem na frente da sede da Prefeitura na Cidade Nova na tarde de hoje, verão a concentração de um movimento que luta contra o aumento de passagem de ônibus no Rio de Janeiro. Este reajuste, senhoras e senhores senadores, afeta diretamente a nossa população, em particular aos trabalhadores e aos estudantes. No ano passado, senhoras e senhores senadores, pensando justamente em uma forma de melhorar este problema e incentivar e promover a modernização do transporte coletivo de passageiros em suas modalidades rodoviárias, ferroviária e metroviária, apresentei um projeto de lei que cria o regime tributário para o incentivo à modernização e ampliação de transporte coletivo de passageiros, RESTRANS. O objetivo é promover a desoneração tributária da cadeia produtiva, de ônibus, de vagões, de peças, equipamentos e mesmo os combustíveis, de forma que os empreendedores do setor se vejam estimulados a renovar a frota disponível, oferecendo transporte de massa com qualidade e, consequentemente, também reduzindo os preços a preços convidativos. Em linhas gerais, senhor presidente, o projeto que proponho suspende a exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, da contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS e PASEP, da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, CONFINS, incidentes na venda no mercado interno de locomotivas, vagões, ônibus, suas partes e peças, assim como fluidos hidráulicos, lubrificantes, tintas, anticorrosivos, óleo diesel e outros produtos similares a serem empregados na operação do transporte ferroviário e transporte rodoviário coletivo de passageiros. Suspende também a exigência do imposto de importação, quando os bens usados para o transporte coletivo forem importados por pessoas jurídicas beneficiárias do RETRANS. Por fim, suspende a exigência da cobrança da contribuição de intervenção do domínio econômico, a CID, incidente sobre a importação e a comercialização do petróleo e seus derivados e sobre o álcool etílico combustível. Senhores e senhoras senadores, senhor presidente, na última década, as grandes regiões metropolitanas do Brasil viram suas periferias crescer de forma acentuada, como a maior parte dos empregos continuam concentrando nos municípios centrais dessas regiões. As pressões postas pela necessidade de locomoção das pessoas entre o centro e a periferia cresceram na mesma proporção em que aumenta a população. O transporte individual, no limite, tende à inviabilidade. A única solução para garantir a mobilidade das pessoas, nesse caso, é o transporte coletivo. É preciso que otimizemos as condições para que a oferta desse transporte seja o mais eficiente possível. Não podemos esquecer, sobretudo, o grande impacto que tem com a qualidade do transporte sobre a qualidade de vida das pessoas. É certo que esse projeto, por mim apresentado desde o ano passado, não pode sozinho solucionar todos os problemas do transporte coletivo nacional, que pede, sobretudo, grandes investimentos em infraestrutura, como a da construção de linha de metrô ou corredores exclusivos de ônibus. De todo modo, senhor presidente, a intenção é estimular os empresários do setor a modernizar o seu serviço, dando-lhe condição, de modo a oferecer à população um transporte mais eficiente, confortável, seguro e também a menor custo.
Nos últimos anos, o governo tem insistido com uma política de oferecer incentivos fiscais a montadoras de automóveis. Os preços mais baixos permitidos por essa política têm estimulado fortemente o consumo. Isso tem efeito positivo na produção, naturalmente, mas tem cada vez mais implicações negativas para a qualidade de vida em nossas grandes cidades. Há cada vez mais automóveis nas ruas, com consequências graves para a própria mobilidade das pessoas, sem falar em outros fatores, como o meio ambiente. Hoje, em número crescente de pessoas pode ter o seu automóvel, mas a cada dia torna-se mais penoso dirigir em nossas cidades. É imperativo, senhoras e senhores senadores, que passemos a dar prioridade aos transportes coletivos, sob pena de inviabilizarmos no médio prazo a vida em nossos grandes centros urbanos. Aliás, hoje, mesmo cidades médias já começam a apresentar problemas graves com a circulação das pessoas. Problemas que antes eram exclusivos dos grandes centros. O projeto que apresentei pretende ser uma pequena contribuição no sentido de atenuar o problema da qualidade do serviço de transporte oferecido à nossa população. Muito ainda tem de ser feito, como disse, sobretudo em termos de planejamento urbano e de investimento em infraestrutura. Mas é preciso começar em algum lugar. Tenho certeza de que esta casa estará atenta e é sensível a esse problema e saberá reconhecer a importância da proposta que apresentei, contribuindo para o seu aperfeiçoamento e também para a sua aprovação. Como candidato a prefeito de João Pessoa, eu ofereci uma proposta onde, a exemplo de modelos de cidades em outros países, o trabalhador comprava um passe para andar durante 30 dias e, consequentemente, tinha um direito a um preço de redução na passagem do transporte coletivo. Essas e outras alternativas, a exemplo desse projeto, são importantes e fundamentais que entrem na pauta de discussão dessa casa, porque o trabalhador que está pendurado no mau transporte coletivo, pagando preço altíssimo, sem dúvida nenhuma, não está atingindo a qualidade de vida que merece. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.